Você sabia que existe uma técnica usada pelos grandes vendedores para fazer qualquer cliente se sentir completamente à vontade com você em poucos segundos? E o mais incrível, faz com que o cliente esqueça o tal do vou pensar e ele confia em você plenamente para fechar negócio com você. E hoje eu vou te ensinar a técnica do espelho. Isso mesmo, técnica do espelhamento, o segredo dos grandes vendedores que quase nunca falam sobre isso. E hoje eu vou te ensinar como que você faz para utilizar essa estratégia. Como você faz para utilizar essa técnica. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para que sempre quando eu postar vídeo novo você receber a notificação e deixe o seu like aí também. Eu aprendi a técnica do espelhamento quando eu estava atendendo um cliente difícil. Foi algumas visitas que eu fiz com ele, alguns contatos que eu fiz com ele. Durante essas visitas, eu sempre via que ele não conversava muito. Era um crente sem emoção, sem sentimento, não esboçava nenhuma reação. Eu passava as informações, mostrava os imóveis, passava tudo para ele. E mesmo assim, ele não esboçava nenhum sentimento. Aí eu comecei a pensar, putz, o que será que está de errado nessa negociação? Por que será que esse cara não esboça nenhum sentimento? Por que será que esse cara, ele não se expõe, não fala, não faz pergunta, nem nada, só fica, ah, sim, tá bom. Não, ah, sim, tá bom, E fica aquela conversa travada, sabe? Não flui a negociação. Quando eu percebi isso, depois de algumas visitas já, aí que eu fui tentar fazer uma técnica diferente. Fui tentar, ao invés de ficar tentando quebrar o gelo com ele, eu fui tentar utilizar a técnica do espelhamento. Foi aí que eu comecei a observar como que ele se comportava, como que ele olhava, as respostas curtas dele, como que era a voz, como que era o tom de voz dele, como que ele se comportava. Ele ficava com o braço cruzado o tempo todo, ou ficava com o braço no bolso, com a mão no bolso. Fui reparar. Aí eu comecei a prestar atenção em todos os movimentos, a expressão séria do rosto dele. Comecei a prestar atenção em todos os movimentos dele. Aí ao invés de ficar tentando quebrar o gelo, puxar uma conversinha assim, eu comecei a imitar a fazer o espelhamento, né? Fazer o rapport, fazer a conexão com ele. Comecei a imitar seguir ali o ritmo da fala dele. Ele falava um pouco mais pausado, eu comecei a falar um pouco mais pausado. Ele gesticulava pouco para falar, eu comecei a gesticular pouco para falar. Ele fazia uns movimentos assim com a cara, assim, né? Fica meio estranho até, né? Mas imitei também. Aí quando você faz isso, você muda totalmente a negociação. Você não vai precisar de muito tempo para você mudar a negociação, não. Porque no final eu tinha conseguido fazer com aquele cliente se conectasse comigo. O cérebro humano ele tem um gatilho chamado espelhamento emocional. E quando alguém se comporta parecido com você, quando a outra pessoa ela tem comportamentos parecidos com você, consequentemente o cérebro entende que essa pessoa é amiga, essa pessoa é amigável, essa pessoa é de confiança. Consequentemente, ele libera você para ter contato com essa pessoa. Ele fala, olha, essa pessoa é confiável, pode ir lá, você pode conversar, você pode negociar, porque ela é confiável, essa pessoa é de confiança. E um bom vendedor, ele tem que saber fazer a técnica do espelhamento. Porque quando você faz isso, a pessoa se conecta com você. Ela entra no seu. Você desce ao nível, você sobe ao nível, você se encontra no mesmo nível do cliente. Então vocês se tornam iguais. Quando a pessoa é igual, ela confia na outra. Dica simples para você conseguir aplicar essa técnica. Dica simples, com 3 passos para você aplicar essa técnica. Primeiro passo, você tem que observar o cliente. Observe o cliente, o ritmo, o tom de voz, a postura dele, como que ele se comporta, como que ele age. Segunda coisa, o seu comportamento para refletir o sentimento dele. Para refletir sutilmente o dele. Você tem que se comportar, o tom de voz, o jeito que ele fala, a velocidade que ele fala, depois os comportamentos dele. Segunda coisa que você pode fazer é o comportamento, como que ele gesticula, como que ele anda com a mão para trás, como que ele fica olhando, observando, como que ele se comporta, como que é a risada dele. Aí você vai se adequar ao jeito dele. Consequentemente, você vai ficar equiparado a ele, você vai ficar igual a ele. O cérebro dele vai mandar uma resposta para ele. Olha, essa pessoa é confiável, ele é igual a gente, pode confiar, pode comprar dele. E terceira coisa, evite exagerar. Pelo amor de Deus, evita exagerar. Não faça de forma exagerada. Você precisa fazer de forma sutil.
forma sutil. Você não vai parecer forçado, tá? Então, ao longo do tempo, você vai aplicando essa técnica, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. E entender que vender não é empurrar o produto. Você precisa entender que não é preciso empurrar o produto para vender. É sobre criar sintonia. Quando o cliente enxerga você, ele te escuta, ele te respeita, ele compra com confiança. Você tem que se adequar ao jeito do cliente. Tem cliente que ele é introvertido. Quando o cliente é introvertido, ele precisa de mais tempo para remoer informação, ele precisa de mais tempo para absorver toda a informação, para tomar decisões. Agora o cliente que é extrovertido, ele é muito para frente, muito agitado, ele toma a decisão na hora, ele não precisa de tempo, ele age na emoção. Então você tem que entender o perfil do seu cliente, qual o perfil do cliente que eu estou lidando. Quando você entende o perfil do cliente que você está lidando, fica muito mais fácil para você fechar. Fica muito mais fácil para você vender. Só que você tem que aprender a ler os sinais. Prestar atenção nos sinais que o cliente está mandando para você. Consequentemente, você consegue vender para ele. Essa técnica, se você colocar em prática, tenho certeza que vai melhorar muito as suas vendas. Vai fazer você vender muito mais. Se você gostou dessa técnica, então segue aqui o canal, porque todo dia eu estou postando estratégias que eu utilizo nas minhas negociações, tá? Que me faz bater meta todos os meses. Tudo que eu utilizo nas minhas negociações, estou compartilhando com vocês aqui para você também bater suas metas todos os meses. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo. Lembre-se sempre, cliente feliz, bolso cheio.